Queridos, graça e paz. Hoje pela manhã, o reverendo Fábio está ausente, porque está lá no acampamento com os nossos jovens, foi lá pregar o evangelho, foi lá também ministrar a ceia a eles, né? Hoje nós temos a ceia à noite aqui, mas o reverendo Fábio foi lá para poder ministrar a ceia aos nossos jovens hoje pela manhã. Ontem nós tivemos lá um tempo, ouvindo o nosso irmão presbítero Carlos, que também estava lá. E alguns irmãos, né? Por isso a igreja está um pouquinho mais vazia hoje de manhã, estão, né, nos acampamentos, estão no acampamento, alguns devem estar viajando também. Por isso temos um grupo um pouco menor hoje de manhã. Mas louvado seja o nome do Senhor, que estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para cultuar, para agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu convido você, nessa manhã, a abrir sua Bíblia no Evangelho, segundo Mateus escreveu, no capítulo 5, no verso de número 4. Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, verso 4, e peço a você, mesmo sentado como você está, a ler comigo este verso. Vamos lá? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pequeno, né? Dá para a gente falar de cor, não dá? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra, Deus, que é boa, é agradável, a Tua palavra, Deus, que nos instrui, a Tua palavra que nos consola, a Tua palavra que nos confronta, é somente ela, ó Pai, que faz isso. As minhas palavras, Deus, não podem fazer isso na vida dos meus irmãos, mas o Senhor, através da Tua santa palavra, pode. É isso que nós pedimos nessa manhã, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem-aventurados os que choram. Parece um pouco contraditório com o que está acontecendo nesse período, uma vez que todo mundo está procurando alegria. Eu estou falando no mundo, no ambiente pagão ou ambiente ímpio, estão procurando alegria. Estão procurando alegria conforme o desejo dos seus próprios corações. Estão procurando alegria de uma maneira muito inadequada, segundo a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos fala que bem-aventurados, ou seja, muito felizes, são os que choram. Alguém aqui gosta de chorar? Alguém aqui gosta de se derramar em lágrimas? E não é aquele chorar de tanto rir, não, né? Que chega a escorrer lágrima, não. É chorar mesmo. Como pode ser isso? Que contradição é essa? Não há contradição nenhuma, e nós vamos ver isso. Lá no capítulo 8 de Neemias, a gente vê uma história muito interessante. O povo tinha acabado de passar pelo dia da expiação. Era o dia que o povo de Deus se reunia para aquele dia de uma vez por ano para perdoar, para ser perdoado os seus pecados, para poder fazer a expiação pelos pecados do povo. Foi instituído isso lá ainda no período do deserto, e o povo tinha se reunido para isso. Era um dia de quebrantamento. Aí Esdras, não falei errado não, Esdras mesmo, está lá, junto com Neemias. Neemias era o governador, Esdras o sacerdote, o escriba. E ele estava liderando o povo ali. E ele pega a palavra de Deus, e ele começa a ler a palavra de Deus para todos os adultos, homens e mulheres, e para todos aqueles que tinham entendimento, que conseguiam entender a mensagem. Ele começa a ler. E o que o povo começa a fazer? O povo começa a chorar. O povo começa a prantear, porque eles entenderam o seu pecado, porque eles tiveram agora a consciência
da ofensa deles ao Senhor de Israel. Mas aí, agora, eles começam a falar diferente com aquele povo. Vocês reconheceram o pecado de vocês. Os seus pecados foram expiados. Os seus pecados foram perdoados. Agora acabou o momento de choro. Agora começa o momento de festa. Agora começa o momento de alegria. Então agora, parem de prantear, porque acabou esse momento, e se alegrem na presença do Senhor. E aí eu gosto muito do versículo 10, né? Que fala ali, ó, comam carnes gordas e bebam bebidas doces, e vão e repartam com seus irmãos. E eu sempre lembro de churrasco com Coca-Cola, não sei porquê, quando fala sobre isso. E vão, e se alegrem, e festejem. Mas antes da alegria veio o quê? O pranto. Veio o choro. Veio o quebrantamento. Eu me lembro uma vez quando eu estava tomando conta dos adolescentes, como conselheiro dos adolescentes, na antiga igreja, em Barra de São Francisco, e nós fomos num congresso de adolescentes, e sempre tem aquelas músicas que os meninos ficam mais agitados, né? E pulam e tal, e começam a rodar o braço e tudo mais. E aí os meus adolescentes estavam perto de mim, olharam para mim para saber se podiam ir lá na frente para poder fazer também. E eu falei assim, só observem o coração de vocês. Vocês estão fazendo isso porque vocês querem adorar o Senhor, ou vocês estão fazendo isso simplesmente porque é um desejo do coração de vocês fazer, sem importar se a música louva ao Senhor ou não. Alguns ficaram lá meio tímidos, mas foram. Outros ficaram ali do meu lado. Não proibi ninguém. E eles olharam para mim e ninguém ficou julgando quem foi, o que foi não ficou julgando quem ficou. E foi muito interessante, porque nós devemos nos alegrar. Deus não nos proíbe de se alegrar na presença dEle. Mas a gente precisa fazer isso com a certeza de que nós estamos fazendo isso para a glória dEle. E o choro é um exemplo disso. Quando nós choramos e nos pranteamos, e que nos quebrantamos e nos humilhamos na presença do Senhor, nós damos o passo para sermos bem-aventurados. A bem-aventurança é uma condição que o Senhor nos dá. Quando e tem uma ordem ali, nós estamos no meio de um sermão e no meio de uma ordem de bem-aventuranças, começando com bem-aventurados humildes de espírito. E ser humilde de espírito é realmente reconhecer quem Deus é, a sua grandeza e quem nós somos, totalmente dependentes dEle. Saber que Ele é perfeito, mas que nós somos limitados. E quando nós temos esse entendimento, certamente vamos ver as nossas limitações e vamos chorar pelos nossos pecados, para que nos alegremos nele e somente nele. Por isso, observe, queridos, que choro é esse que nos traz alegria? Que choro é esse que pode, já uma vez que nós não gostamos de chorar, uma vez que nos humilhar não é algo muito natural para a gente, na realidade a gente gosta de se orgulhar. A gente se orgulha até de ser humilde. Não é assim? A gente faz determinadas coisas e a gente fala assim, não, eu sou humilde mesmo. A gente gosta de disputar coisas ruins, queridos. Se você falar assim, eu quebrei o braço 2 vezes, e eu já quebrei 3, a gente faz isso. A gente disputa até coisa ruim, a gente gosta de se orgulhar. Então, se humilhar, chorar pelos pecados, não é algo natural. É algo que só o Espírito Santo pode agir no nosso coração e fazer com que a gente se quebrante. Só Ele pode fazer isso. Então, o que é esse choro? O choro que traz felicidade não é o choro do luto, que muitas vezes nós passamos. O choro que traz felicidade não é o choro da perda do emprego. Isso causa realmente choro. Não é o choro por causa de um rompimento de um relacionamento. Não é o choro por conta de dores, por causa de uma enfermidade. O Senhor conhece todos esses choros e sabe que nós necessitamos do consolo para todos eles. Mas o choro que traz felicidade é algo muito mais profundo, porque é algo que trata do nosso coração. É algo que trata daquilo que
faz não somente o nosso corpo sofrer, a nossa mente sofrer, mas faz com que o nosso espírito sofra. O choro que nos traz a felicidade, que nos traz alegria, é quando nós temos a consciência que não somos inocentes. O choro que traz alegria é o choro que, quando nós temos a consciência de que nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos. Esse é um grande problema que nós enfrentamos, sabia? Às vezes nós temos a dificuldade de entender a graça de Deus porque achamos que somos bons demais. Tenho certeza que alguém de vocês já falou assim: mas aquela pessoa ela faz tanta coisa boa, ela fez isso, ela fez aquilo, ela sempre ajuda fulano, ela sempre faz tal coisa. Ela já está com o seu ingresso para o céu, com certeza. Queridos, isso é anular a graça de Deus. E muitas vezes nós pensamos isso de nós mesmos. Não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí vai anulando a graça de Deus. Sabe por quê? Porque nós não confessamos os nossos pecados. Tudo bem que eu tenho esse erro aqui, aí a gente minimiza o nosso pecado, né? O nosso pecado, ele é expurgado, ele é redimido por aquilo que nós fazemos. Bom, eu compenso esse pecado aqui fazendo tal coisa. E aí você não chora. Então, a gente tem que ter a consciência de que nós não somos tão bons. Na realidade, nós só não somos mais mal do que nós somos por conta da graça restritiva de Deus. A graça que restringe o mal em nós, senão nós seríamos muito piores do que achamos que somos. É quando nós sofremos, não pelas circunstâncias da vida, mas quando nós percebemos que o nosso pecado, ele causa sofrimento a nós mesmos, causa sofrimento aos outros e, sobretudo, ofende a santidade de Deus. Isso deve causar o choro. E esse choro traz felicidade. Esse choro nos coloca numa condição de bem-aventurados. Queridos, nós tentamos de todo jeito evitar a dor, não é assim? Nós evitamos a dor e queremos evitar a dor a todo custo. Nós queremos evitar a tristeza e, por conta disso, quando nós estamos tristes, nós sempre procuramos fazer alguma coisa. Alguns vão sair para conversar com os amigos, outros vão ver um filme e colocam lá um filme de comédia para rir bastante. Mas essas coisas, queridos, não trazem a verdadeira felicidade. Isso é o que o mundo está fazendo agora, comemorando a festa da carne. Estão procurando alegria onde não tem. Estão procurando algo que não está lá onde eles estão procurando. E chega no final, eles querem se arrepender no meio das cinzas, comendo cinzas, ou coisas assim, como se isso resolvesse as coisas. Não vai resolver. Para que a gente tenha alegria verdadeira, ela começa com o choro, nos entristecendo pelos nossos pecados. Existe algo, queridos, que precisamos ficar bem atentos, porque existem diferenças entre os lamentos. E talvez eu e você possamos cometer esses erros, esses equívocos de vez em quando. A Bíblia mesmo nos traz exemplos disso, do arrependimento e do remorso. O arrependimento traz vida, o remorso só traz culpa, sem consolo. Nós vemos isso na vida de Judas. Judas Iscariotes, depois de ter traído o Senhor Jesus, de ter recebido o seu dinheiro e ter visto o erro que ele cometeu, ele chorou, mas foi um choro de remorso. Aquilo não trouxe arrependimento ao seu coração, aquilo não trouxe vida, aquilo não trouxe quebrantamento verdadeiro. Tanto é assim que, ao invés dele procurar a solução no Senhor Jesus, ele procurou a solução na sua própria morte. Como se a morte fosse o fim dos seus sofrimentos. Pelo contrário, ali que seria o início do sofrimento eterno.
Mas Pedro foi completamente diferente. Aquele homem, depois de intempestivamente falar com o Senhor Jesus: eu nunca vou deixar o Senhor, eu nunca vou te negar. E o Senhor Jesus falar assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele fez isso. E quando o galo cantou, depois de ele ter negado a 3ª vez, e ele olhou para o Senhor Jesus, diz o texto sagrado que ele saiu chorando amargamente. Mas aquele choro não foi igual ao de Judas. Aquele choro transformou a sua vida. E nós sabemos disso, porque Pedro foi um dos líderes da igreja. Pedro foi um homem usado por Deus. Então, temos estudado Atos aqui nas quartas-feiras e vimos o sermão que ele pregou logo depois da descida do Espírito Santo. Vemos como aquele homem foi transformado de um homem que não levava desaforo para casa, para um homem que, quando escreve a sua carta, fala assim: a gente tem que se alegrar por sofrer por Cristo. Mudou completamente o panorama, mudou completamente a visão, porque aquele choro amargo que ele chorou lá, ao negar o Senhor Jesus, transformou a sua vida, e agora ele tem alegria, até mesmo nos sofrimentos, por Cristo Jesus, seu Salvador. Então, queridos, o choro que traz felicidade, o choro da alegria, não é o choro do remorso. Não é o choro que faz a gente se encher de culpa. Pelo contrário, é o choro que faz com que lembremos que o nosso Deus é um Deus misericordioso e perdoador, que em Cristo já foi pago todos os meus pecados na cruz do Calvário, que nele eu tenho perdão. E se alegrar com isso. E se alegrar com isso. Não ficar remoendo a culpa, mas lembrar da graça e da misericórdia do Senhor. Isso não traz felicidade? Tenho certeza que quando você se sente culpado por alguma coisa, mas você se quebranta diante do Senhor, e você confessa os seus pecados ao Senhor, como nós fizemos aqui nessa manhã, você sente alívio. Porque você sabe que Deus te perdoou. Agora, se você ainda sente culpa, então está na hora de você repensar se a sua oração não foi apenas algo, ou se o seu choro não foi apenas algo relacionado ao remorso. Também, queridos, há a diferença entre o choro da alegria e o choro pelo medo da consequência do pecado. Eu estava no grupo desse, quando falou sobre o temor do Senhor, no Cristo Rei, e a gente chegou a falar sobre isso. Quando a gente teme o Senhor, e às vezes a gente tem mais medo, não é de pecar contra Deus, a gente tem medo da consequência do nosso pecado. Como aquela criança que, ao fazer alguma arte e vê que vai receber uma disciplina, ela já começa a chorar, para poder tentar diminuir o impacto e tentar amolecer o coração do pai ou da mãe, para diminuir o castigo. A gente faz isso. A gente tem medo das consequências do pecado. E por isso a gente chora. O que nós precisamos chorar, queridos, é porque nós ofendemos o Senhor. É diferente isso. É diferente quando nós choramos porque entendemos o quão nós somos falhos, pecadores, o quanto nós somos ofensores da graça do Senhor. E não com medo do que vai acontecer agora porque eu errei, porque eu pequei. A consequência vem, queridos, e certamente vai doer. Mas junto com a dor da consequência do pecado, você também pode se alegrar com o consolo que o Senhor te dá. É isso que ele fala lá em Hebreus. Ele fala assim, olha, aquele que recebe disciplina, ele recebe disciplina porque ele é filho. Porque se ele não recebesse disciplina, ele seria bastardo. Então, se nós recebemos disciplina por algo que nós fazemos, queridos, nós devemos, até nisso, nós temos motivo para nos alegrar, porque se recebemos disciplina, é porque o Senhor nos ama, porque Ele é nosso Pai, porque Ele quer o nosso bem. Mas muitas vezes nós choramos mais por conta da dor, da disciplina,
do que da dor, da ofensa que nós cometemos. O choro que traz felicidade é o choro da dor que nós causamos e não aquela que nós sofremos. O choro da felicidade é o choro do arrependimento. Porque é o choro de alguém que entende as consequências espirituais. E somente uma pessoa regenerada pode chorar desse jeito. A pessoa sem Deus, sem a consciência de que ofendeu a santidade de Deus, ela não vai chorar dessa maneira. Pelo contrário, ela vai chorar pelos sofrimentos que ela mesma causa nela e acha que aquilo é tudo normal. Mesmo assim, mesmo chorando ou se alegrando dentro daquilo que ela acha que é alegria, aquilo é normal para ela. Para nós não. Para nós não. Nós não choramos com medo do castigo. Nós não choramos com remorso. Nós não choramos para mostrar alguma coisa para os outros, para mostrar que nós somos mais santos que os outros. Porque entenda isso também, queridos. Você pode, ou eu posso enganar vocês, ou vocês podem me enganar uns aos outros, chorando e parecendo muito santo. Mas o Senhor conhece o meu e o seu coração. A Ele você não engana. A Ele eu não engano. Ele sabe se realmente há um quebrantamento ou não. E um exemplo disso, queridos, é Davi. Olha como Davi faz quando ele levanta aquele censo. Foi algo imediato. No caso de Batseba, ele ainda demorou um tempo ainda para poder cair a ficha e entender que ele tinha ofendido o Senhor. Mas no caso do recenseamento, não. E olha a atitude que ele tem quando o Senhor fala assim, escolhe o seu castigo. E ele fala assim, Senhor, caia eu nas suas mãos, mas não nas mãos dos homens. Ele entende que ele deve ser disciplinado. Ele entende que o que ele fez é ofensivo à graça de Deus. Mas ele também entende que o Senhor é Deus perdoador e misericordioso. Os homens não. Foi de imediato. Jeremias, do mesmo jeito, ele também pede o consolo do Senhor, e ele se consola nos atributos perfeitos de Deus. Depois dele falar, eu sou o homem que viu a vara do furor de Deus. No início do capítulo 3 das suas lamentações, depois ele vai dizer assim, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele começa dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele lembra da misericórdia, ele lembra da fidelidade, ele lembra da bondade de Deus. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação, e isso em silêncio. Ele se consola, lembrando de quem Deus é. E isso traz consolo, isso traz alegria ao seu coração. É isso que nós precisamos fazer, queridos. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos chorar. Chorar o choro da alegria. Nos arrependendo, lembrando de quem é o Senhor. O choro que traz felicidade está ligado a uma doutrina que os homens estão correndo, se esquivando dela. A doutrina sobre o pecado. O pecado hoje, queridos, está perdendo o sentido. As pessoas estão muito psicologizadas. As pessoas procuram mais terapias e psicólogos do que conselheiros bíblicos. As pessoas estão mais procurando algo que fale assim, você está certo, do que você está errado. As pessoas estão procurando mais culpa no seu passado do que no seu pecado presente. As pessoas estão procurando coisas e pessoas para culpar e fazendo assim, não sou eu, é o meu histórico familiar. Não sou eu, é esse trauma da minha infância. Essas coisas podem realmente nos abalar. Essas coisas podem, de uma certa forma, influenciar. Não estou negando que isso aconteça. Mas pode ter certeza, queridos, que a palavra do Senhor é suficiente para nos confrontar e nos consolar. E tenho certeza, quando você confessar o seu pecado, quando você entender que você precisa se quebrantar diante do Senhor,
certamente toda culpa, todo trauma, toda situação passada, presente ou até mesmo futura se resolverá e você chorará para a alegria e não para a tristeza. Martin Lloyd Jones disse da seguinte maneira: as pessoas não têm compreendido que precisam ser convencidas do pecado antes que possam experimentar a alegria. Elas não apreciam a doutrina bíblica do pecado, repelem-na intensamente e levantam objeções contra a pregação da mesma. Querem alegria independente da convicção de pecado. Impossível. A alegria verdadeira só virá quando nós entendermos que nós necessitamos do Senhor como nosso Salvador. A alegria verdadeira só virá quando chorarmos por causa dos nossos pecados, nos arrependendo e nos humilhando diante da presença do Senhor. Enquanto isso, nós vamos procurar alegria em muitas outras coisas, mas nós vamos continuar com o vazio no nosso coração. Procura hoje se arrepender dos seus pecados. Procure hoje chorar diante do Senhor, confessando os seus pecados. Não o choro do remorso, o choro do arrependimento. Não o choro com medo da consequência do pecado, mas o choro por causa do seu pecado e do que ele causou a você, aos outros e ao Senhor. Eu quero encerrar aplicando aqui de maneira mais objetiva com os irmãos. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você se quebrantou diante do Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor, de verdade? Muitas vezes, queridos, nós cuidamos do pecado como se fosse um bichinho de estimação. Senhor, eu te confesso isso. Esse aqui não, Senhor, deixa que eu cuido desse aqui. Esse aqui ainda tem uma dificuldade. Confessa ele também. Confessa ele também. Tratamos o pecado muitas vezes porque nos apegamos a ele. E não ache que isso é uma coisa incomum, não, queridos. Isso é algo que, se nós não tomarmos cuidado, fazemos todos os dias. Então, chore pelos seus pecados. Aprendamos com os servos de Deus a confessar e a chorar pelos nossos pecados, como Davi fez, como Daniel fez no capítulo 9. Quando o presbítero Daniel falou aqui, sobre o corar de vergonha, é justamente isso que o profeta Daniel faz no capítulo 9, quando ele fala assim: a nós o que cabe é o corar de vergonha. Como Esdras fez, se quebrantando, naquele período em que eles jejuaram e se quebrantaram perto do rio Ava, antes de continuar a sua caminhada, antes de continuar a sua jornada, pedindo ao Senhor boa jornada, eles se quebrantaram diante do Senhor. Quando foi que você chorou pelos seus pecados, ou pelos pecados deste mundo que você vive? Ah, pastor, mas pelo amor de Deus, eu tenho que chorar pelos meus pecados e chorar pelos pecados do mundo ainda também? Sim. Talvez a gente abra mais a boca para murmurar e criticar o que está acontecendo agora nas principais avenidas das grandes cidades, ou se não agora, à noite, não sei quando é que vão ser os desfiles, mas às vezes nós temos mais proatividade para reclamar do que para orar, do que para chorar por este mundo. Às vezes nós nos acostumamos tanto com este mundo caído, que ao invés de nós chorarmos, nós até praticamos algumas coisas iguais. Sabia disso? Como eu falei no exemplo lá dos adolescentes em Barra de São Francisco, muitas vezes, queridos, até com coisas espirituais, nós estamos tão acostumados que não fazemos para o Senhor, fazemos para nós mesmos. Fazemos para tirar um peso da consciência. Fazemos para nos alegrar com roupagem cristã. Mas se nós fizermos isso, estamos tão na carne quanto aqueles que estão lá no mundo. Quando fazemos algo para nós mesmos, nos alegramos de maneira indevida,
mesmo que usemos de artifícios cristãos, na realidade nós estamos alimentando a nossa carne. Já viram isso acontecer? Às vezes, pessoas dançando de maneira meio inadequada com música cristã e falam assim: não, mas a música é cristã. Calma um pouquinho, queridos. Não exagera. Você está se entregando na carne com música cristã tocando, achando que isso vai resolver o caso. Olha para o seu coração e vê se você está fazendo isso para o Senhor mesmo. Não estou dizendo que a gente não deve se alegrar, querido. Não estou aqui julgando fazer isso ou fazer aquilo. Devemos nos alegrar na presença do Senhor, sim. Mas fazer para o Senhor. Porque se nós fizermos para nós mesmos, nós não estamos agradando o Senhor. Nós devemos chorar por isso também. Nós devemos chorar quando nós queremos usar de artifícios para fazer o que queremos e não para fazer aquilo que o Senhor quer. Isso é se entregar à carne. E precisamos chorar por isso também. O Senhor Jesus nos ensina a chorar pelos pecados dos outros. Aquele que não teve pecado, ele chorou por Jerusalém. Aquele que não teve pecado, ele chorou pela incredulidade daqueles que estavam próximo do túmulo de Lázaro. Aquele que não teve pecado, chorou por causa dos nossos pecados, antes da sua morte, da sua prisão e da sua morte. E se nós somos discípulos do Senhor, o que nós devemos fazer é imitar o Senhor Jesus. Se a nossa missão como igreja é imitar o Senhor Jesus, então sim, nós devemos chorar pelos pecados deste mundo. É hora de nos arrependermos de fato e de verdade. É hora de confessar os nossos pecados, mas não somente confessar, mas chorar por eles também. É a hora, queridos, de receber o consolo de Deus, porque aqui no texto ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E como nós recebemos esse consolo? Lembrando que o nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que conhece o meu e o seu coração, que sonda os nossos corações, que esquadrinha os nossos corações e que sabe quando de fato nós nos arrependemos. E Ele vai trazer consolo. Você crê no consolo do Senhor? Você crê que o Senhor pode consolar você das suas culpas, do seu choro pela culpa? Se você crê nisso, então continue chorando pelos seus pecados. Se você crê que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, não só lá na eternidade isso vai acontecer, porque lá não haverá mais choro, mas aqui Ele já faz isso por mim e por você. Então sim, chore pelos seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Se você é um crente no Senhor Jesus, você deve fazer isso. Se você que está aqui nessa manhã, ou você que está me ouvindo aí pelo YouTube, se você ainda não tem essa certeza, se você ainda não tem esse consolo, você pode receber hoje. Se entregue ao Senhor Jesus. Confesse os seus pecados. Confesse que você é um pecador. Confesse que você é uma pecadora. E receba o consolo do Senhor.